creche, não sei o que, amparo, não sei o que. Então é assim, ó, CEAI, né? Empréstimo CEAI para continuar a construção da casa de amparo, futura creche Maria da Cruz. Alberto Salermo falava com vontade ao referido candidato, que demonstrava sadismo na expressão e colóquios. Dizia que todos estão trabalhando só para aparecer. Descrevemos o prefeito o plano de obra e fizemos referência quanto aos seus objetivos e data de término. O prefeito nos ouviu e, descortês, nos apresentava perguntas e apontamentos com a ideia premeditada de negar o pedido. Continuação do sonho. Sonhei que tinha lugar para atravessar e quando dei por mim já havia atravessado. Quando eu quis voltar, notei que havia um barranco ali ao lado, qual teria que transpor para retornar. Ao tentar fazê-lo, fui impedido por um senhor que me dizia que não era para passar por ali, pois estava cheio de barro, como se queria que dissesse que era um pântano perigoso. Relatou outras informações e concluía: é impossível passar e chegar de lá. Enquanto conversávamos, notei que havia uma quantidade de pessoas incalculável que nos olhava e, mesmo considerando as informações generosas ou enganosas, continuei na minha decisão. Penetrei pela lama e ao chegar ao outro lado, que surpresa, ao invés de terra firme, eu estava atolado até o pescoço de bosta. Que é isso? Retornei através do ponto à terra firme de onde saíra. Todos os circunstantes me observavam as reações. Fui lavar e procurando desfazer-me das mãos cheirosas e asquerentas sujeiras que lameava meu corpo todo. Encontrei um grande reservatório de líquido, retirei do tanque o material necessário para me lavar. Mas que engano! Ao invés de limpar-me, eram fluídas as fezes que escorriam sobre o meu corpo. Pacientemente procurei separar a parte limpa de água dos elementos sólidos e com esta novamente iniciei a difícil tarefa de me limpar. Eu molhava o rosto e demais partes do meu corpo, mas eram só fezes que iniciavam no banho. Tudo parecia normal e eu me dava pela coisa. E eu, reconhecido do engano, via aquilo apenas como um acidente simples. Todos continuavam a me observar. Tentei atravessar com uma motocicleta e não me lembro o resultado, entendo. Dentro que me observaram, haviam muitos conhecidos. Não tem nem sentido ter gravado isso aqui. Sim. Quer ver, deixa eu... Não tem, olha. Espera. Não tem sentido. Dá um tempinho. Essa entidade que você está falando, Creche Maria da Cruz, ela saiu de um sonho da Dona Maura. E eu comecei a falar aqui, logo no começo, quando a gente começou a gravar, sobre a dificuldade que foi, como é que começou. Você falou assim, não, deixa, isso aí vai longe se for contar. Então, o que eu queria dizer é o seguinte. A maneira com que essa entidade surgiu foi uma coisa, assim, fenomenal. O senhor procurou quem? A autoridade pública procurou no sonho, bem entendido, né? Porque na vida real o senhor não procurou ele, então é só um sonho. Mas, de qualquer maneira, pelos meios... É igual o João Berbel. O João Berbel construiu o imã lá, aquele trabalho fantástico, assim, no peito. Ele fala que ele olha assim e vê a obra pronta. Ele vê a obra pronta, ele já vê como a obra vai ser. E ele simplesmente segue. Fala, como é que ele vai fazer? Sabe lá, eu tô agora. Imagina, tem um hospital lá fantástico, prontinho lá. E pandemia, quer dizer, toda uma dificuldade social, né? Porque agora ele montou um hospital mesmo, além de ser um hospital espiritual, um hospital com despesa, com tudo quanto é coisa. E ele toca o barco. Mas eu estou voltando o caso só para a gente poder fazer um paralelo. Então eu lembro que quando o senhor resolveu fazer essa entidade, o senhor ficou na dúvida. Por que não fez um CNPJ só da própria entidade? Não, o senhor quis ligar ele ao grupo de
de trabalho que o senhor participava, que era lá na Nova Era, né? E na época em que o senhor começou, existia uma equipe sintonizada. Pelo que eu me recordo, umas 100 pessoas foram se agregando, né, ao trabalho, e foi mesmo com uma série de obstáculos que nós não vamos mencionar para não complicar, né? E, enfim, todo o trabalho que o senhor fazia aparecia, todo o trabalho que o senhor fazia, a coisa acontecia. E, no entanto, o senhor estava mergulhado nesse ambiente, na merda aí. Por quê? Porque as forças contrárias que aconteciam foram assim, mas muito intensas. E apesar dele ter feito esse trabalho, ele ter construído esse trabalho, no final das contas, o que aconteceu? Alguém lá da diretoria falou assim, ó, você sai ou eu saio. Uma pessoa que... isso depois de pronto. Depois de pronto, né? Então, assim, é só para falar assim, que faz sentido o sonho. Porque o senhor construiu uma obra que saiu do sonho da minha mãe, e depois de todo o trabalho pronto, o senhor ainda foi... Depois da pronta, falou, eu pego. Tomou do senhor e deu para outra pessoa ainda. Pegou parte do patrimônio que o senhor que construiu lá e deu para terceiro, deu para outra entidade lá, que não tinha nenhuma ligação. Então, nós estamos... fácil, né? Porque... nós não estamos querendo acusar ninguém nem nada. Eu estou só dizendo o seguinte, faz sentido o sonho. Porque o senhor fez, trabalhou, realizou, né? O senhor lembra, só para retornar, ontem que eu falo, a gente gravou um bloco 39, se alguém for assistir. A gente estava meio sem sintonia. O amigo espiritual que estava aqui presente fez o quê? Mostrou que pegou, como diz, uma motosserra, né? Uma árvore fantástica que estava prontinha ali e cortou. Aí eu pensei, poxa, então acabou o trabalho, né? Acabou. Eu entendi assim, no princípio, que a gente estava num caminho errado. Mas hoje, aí à noite eu fiquei, poxa, e aí, como é que é, né? Como é que vai ficar essa história? Acabou, não acabou? Não, não é isso. A árvore está pronta, a madeira, tudo aquilo vai se transformar numa outra coisa. Esse trabalho que o senhor fez vai se transformar num outro recurso, num outro... Eu não tenho muita coisa mais para fazer, mas a saúde, obra continua. Só para vocês terem uma ideia, eu estou com 62 anos, sou o primogênito dele, ele está com 85 anos, quer dizer, fisicamente. O que se pode esperar em termos de longevidade, para continuar o trabalho e tal. Agora hoje, eu vim aqui meio chateado, né, até pensando como que seria, de repente aparece esse amigo espiritual e fala, ó, o guarda-chuva tá aberto aqui, né? Tem uma estradinha aqui, ó, né? Tem caminho, vamos embora. Então vamos. Mas eu tive que fazer esse desabafo em relação à entidade que ele e minha mãe construíram, porque foi exatamente isso. Ele mergulhou na merda para poder construir aquilo lá, fez. Só para vocês terem uma ideia, ele ia ganhar uma área muito grande, são vários terrenos. Alguém dentro da entidade, segundo um funcionário da prefeitura, que trabalhava junto com o prefeito, ele foi lá pedir para que, além da área que ele tinha, uma outra área que estava reservada, estava tudo arrumado, para que, eu não estou entregando nome nem nada, não estou pecando contra ninguém. Mas eu acho que ele era o presidente do centro, né, na época, né, o rapaz que foi lá pedir para ele. Eu acho que ele era presidente do centro, para vocês terem uma ideia, na época. O rapaz, segundo funcionário do prefeito, na época, ajoelhou no chão, pessoa que não deu um nada para que a entidade existisse e continuasse. Ele fez um prédio de quantos andares? 3 andares, né? De 3 andares. De 3 andares. E no fim tomaram. Esse prédio foi dado para outra entidade. Foi ele que fez o prédio. E esse prédio foi doado. Deram um valor simbólico lá financeiro, como se a pessoa tivesse comprado o prédio, mas como que uma entidade compra o prédio de outra entidade? Eu estou fazendo esse desabafo para registro histórico, inclusive. Não estou dando nome de ninguém, então tá aí só para contar que realmente faz sentido, quer dizer, andou na merda mesmo, foi a coisa, né? E separado disso, ele tinha uma obra muito grande para realizar, né? Ia fazer
oficinas de trabalho e tal. O presidente do centro, na época, segundo um funcionário lá do próprio prefeito, chegou para ele e falou: Edson, você acredita que veio aqui o senhor fulano de tal, não estou dando nome, ajoelhou nos... Olha que ridículo! O homem rico, na época, esse homem era homem rico, homem endinheirado, ele poderia tocar tudo isso. Não, ajoelhou nos pés do prefeito e disse: não nos dê, a gente não sabe nem o que vai fazer. Lógico que não sabia, porque eles não fizeram nada para construir aquilo lá. Quer dizer, desmontaram o trabalho dele. Não dá isso aí pro senhor Edson, porque ele é louco, ele é doido, ele vai fazer burrada, ele vai acabar com o Isso quem contou foi o funcionário do prefeito, que trabalhava lá junto com o prefeito. Então, eu estou querendo dizer o seguinte: independente disso, ele continuou trabalhando, continuou fazendo as coisas, até que uma moça que na época também, se não era presidente ou se pelo menos participava lá, um dia chegou numa reunião e disse o seguinte: ou ele ou eu. Ela não deu nada para que a entidade existisse. Então nós estamos dizendo o seguinte, que um trabalho que foi feito do sonho dele, do esforço dele, da equipe dele, que poderia ter um CNPJ diferente, que não ligado lá a esse grupo, na época ele achou conveniente, né, se ligar ao CNPJ dessa entidade, desse centro espírita, e no entanto as outras equipes, as outras turmas que foram surgindo, não tinha mais ligação com ele, e passaram a querer mandar que tinha direito, né, legalmente tinha, e tiraram ele lá da obra. E eu fiquei na época chateado, muito chateado mesmo. E aí eu procurei conversar com outros grupos de trabalho. Fui em Ribeirão Preto, uma senhora que fez também uma casa de sopa. Ela fez uma casa de sopa. E no final das contas, ela foi arrancada, tirada de lá. E nós estamos falando de irmãos espíritas. Nós estamos falando de irmãos espíritas que têm por lema: fora da caridade não há salvação. Então, como isso aqui é um registro histórico particular nosso, assiste quem estiver interessado, mas eu quero imortalizar isso, né? Que ele foi retirado de um trabalho pelo menos mais de 50 anos que ele estava fazendo. E eu conheci outros grupos também, então a gente fala: poxa, tudo é lição de vida. Ele resistiu até onde pôde para fazer o que foi feito. E a outra pessoa lá falou assim: não, se ele ficar lá eu não fico. Aí o grupo, que não ajudava em nada, falou: não, a gente prefere você do que ele, né? Então hoje está lá o trabalho pronto e seja o que Deus quiser, que está muito bem, viu, inclusive. Está muito certo. Foi uma das primeiras em Franca, ou a primeira em Cristo. Não, mas aí a gente não está reclamando de ninguém. Estou só registrando que esse é um documento histórico. O grupo, ou melhor, o bloco 40, que fala sobre sovinice, nunca mais. Nunca mais. Grande, comprido, deve ser do Cornélio. Eu sou Edson. Não, Cornélio. Pode deixar isso para outro bloco? Não sei se a gente entrou numa área que não deveria entrar, mas está então, lá o registro, fica aí. Né? Isso tem que ser registrado, porque nós estamos fazendo um documento histórico da mediunidade dele, do trabalho dele. Né? Beleza. E vamos fazer uma prece para encerrar esse bloco. E eu gostaria hoje de pedir para um conhecido, né, uma pessoa que eu aprendi a respeitar, que sobreviveu várias vezes aos desafios, né, da morte, né, vamos falar assim, e ele hoje está precisando de ajuda outra vez. Eu acredito que é mais uma que vai passar. Bem, finalizando, agradecendo a Deus, a Jesus, nossos amigos espirituais, pela oportunidade do aprendizado, que é sempre, que nunca para. Queremos não encerrar totalmente, mas parar um pouco, né? Que aí depois do descanso do corpo e mais alguma coisa, que o trabalho sempre continua. Será por quê? Não sei, depois eu vejo. Bem, em nome de Jesus, em nome da Mãe Santíssima, em nome dos nossos amigos, que não vamos citar, porque são dezenas, centenas, milhares, o nosso Deus lhe pague por tudo que tem feito, por tudo que tem nos ajudado, por tudo que nos tem orientado, porque o trabalho sempre existe alguns obstáculos
e às vezes nós não sabemos retirá-los, mas na prece que nos ensinaste, diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome, em louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de paz, amor e reconforto, seja feita a tua santa e divina vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas no momento que tivermos perdoado aos nossos ofensores. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a sabedoria para sempre. Muito obrigado. Paz de Jesus. Nós queremos lembrar agora, não sei de encarnado, desencarnado, os de espírito Tunico, um amigo nosso, que nós tínhamos 8 anos, já tínhamos amizade. 8, 7 anos nós já andávamos. 10, 12 fomos para São Paulo. 20 fomos trabalhar, ele trabalhava no Banco do Brasil, eu trabalhava lá. Vamos deixar para lá na feitura. E nunca mais ouvimos. Exatamente 50 a 60 anos que eu não vejo ele. Agora eu vi. Ele está encarnado ou desencarnado? Não sei. Eu não faço nem ideia se ele desencarnou a Milano ou nada. Pedi ao tio dele: olha, eu quero ver o Tunico. Tuniquinho lá, amigo meu, eu quero abraçar ele. Era assim, era meio esquisitinho. Mas uma vida desde nenê, dá para quase, né? Agora eu estava olhando, agora não estava pensando, mas vi. Eu vi agora, fui na beirada da ponta do mar. Chegando no mar, tinha aquelas... parece que ele mexia com navios transatlânticos. Parece que tinha sido bem de saúde. Não, parece muita coisa. Não sei porque era marinheiro. Ele era marinheiro, é isso? Não, ele era... Construtor? Não, ele era formado igual a eu, na escola. Aí ele arrumou um serviço, depois foi para São Paulo, não sei o que ele fez. Trabalhava no banco, ou trabalhava não sei aonde, na joalheria da Esmeralda. Depois ele foi embora para São Paulo, foi para onde? E foi ser negociante de moeda, negociante de coisas assim, de internacional, negócios internacional. E ele tomava conta do transatlântico. O que eu quero falar é que eu vi ele agora eu vi outra coisa também. E mais outras 2, 3, 4, 5, deixa eu falar, não esqueci. Então eu vi, ele estava na beirada do rio, por incrível que pareça, do rio não, do mar. Se ele caiu no mar, eu não sei. Se o que aconteceu, eu não sei. Mas eu vi quando um grande peixe veio e abarcou com ele. Pegou ele assim. Não sei se ele morreu ou não, mas tudo indica que ele deve ter sofrido Eu nem pensava, não estou pensando nisso na vida. Quer dizer, veio assim porque eu estava aqui. Agora eu estava aqui outra vez, às vezes esqueci. Não sei o que é. Ele falou, deixa para lá. Em Jesus, nós agradecemos muita coisa. O senhor tinha feito um comentário sobre impedimento e tal. Tem alguma coisa nesse sentido? Impedimento, algum impedimento? O senhor falou, na hora que o senhor estava falando, na hora que o senhor estava... Da creche? Não, esquece a creche. Nós estamos falando sobre se tem algum impedimento em relação ao que a gente está fazendo. Não tem. Ele mostrou, mas eu esqueci o que é. Porque assim, eles vão fazer isso, pá. Sabe as fotos de milhões? Algum impedimento e tal. Então, mas eu estava olhando para cima, não sei o que é. Eu falei, mas não sei o que é. Tá. Se eu falar, eu erro. Entendeu? Tá. Então, vai para lá, para cá, tudo bem, estrela, certinho. Tá tudo certo. O que a gente está fazendo está tudo certo. Tá tudo certo, né? Visitas de lá, visita para cá. Eles vêm, um passa, olha, tá vendo? Eles veem isso aqui diferente, né? Então, eu tinha visto Jesus, parece, passou, porque agora eu estou vendo a capa dele, lá adiante. Então, de qualquer coisa assim, bom. Quer dizer, tá protegido, claro, vamos dizer claro, assim, né? Não tá largado e fazendo coisa de maneira irresponsável, que prejudique alguém e tal. Porque esse comentário que eu fiz, Edson, é porque nós estamos fazendo um documentário. Né? Documentário do trabalho mediúnico dele, documentário do trabalho assistencial dele, que a gente comentou agora. E como ele... Quando que foi aquela mensagem do sonho lá, quer dizer... Pega lá um pouquinho, só para a gente poder ter uma ideia. Ó. Deve ser uma folha antes, ó, aqui, ó, volta aqui uma folha. Porque fica estranho, né, o cara falar... Eu lembro desse sonho que o senhor comentou, falou, mas eu tive um sonho. Ó, então vamos lá. Veja bem, ó, só para a gente poder ter uma ideia. A mediunidade dele começa em 1971.
Em 1975, em 3 de outubro, a data do Kardec, do nascimento de Kardec, para você ter uma ideia. Né? 3 de outubro. Em 3 de outubro de 75, o senhor tem um sonho. O senhor está mergulhado em... Mas não tinha feito a creche ainda, né? Isso. Se eu tivesse feito a creche, não ia ter isso, né? Só para vocês terem uma ideia, que é interessante os comentários. O Allan Kardec comenta que os maiores desafios dele, imagina numa época onde embora a Inquisição tenha acabado em 1922, como é que é? Eu olhei agora esses dias, em 1858, em 1857, Kardec lança o Livro dos Espíritos, com 500 e poucas perguntas. No ano seguinte, 1858, ele lança o quê? A Revista Espírita e reedita o Livro dos Espíritos, ao invés de 500 e poucas perguntas, com 1019 perguntas. Me parece que o ato de fé em Barcelona foi também, não foi? Em 58 ou não? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu... Ó, só para a gente poder falar coisa com coisa. O problema é fazer o telefone funcionar. Ato de fé de Barcelona. Ixi. Vamos lá de novo. Ato de fé de Barcelona. Em 61, certo? Em 9 de outubro de 1861, o Kardec, então, produz a primeira obra dele em 57, 58 ele reedita. Em 61, os livros dele, 300 livros dele, foram queimados em praça pública por um bispo da Igreja Católica Espanhola na época, né? Um bispo católico romano, mas, quer dizer, ele reeditou a Inquisição, né? Ele falou, acho que eu vou processar, né, o bispo espanhol lá, ele era francês, o Kardec, para quem não sabe. Aí a espiritualidade falou assim para ele, não, tá tudo certo, deixa quieto que isso aí vai ser bom. E foi realmente, porque as pessoas iam lá nas cinzas recolher pedaços de papel para ver do que se tratava, porque o bispo queimou 300 livros que chegaram para serem distribuídos nas livrarias espanholas. Quer dizer, ele fez foi uma propaganda, né? Mas o Kardec comenta que os maiores desafios, as maiores dores pelas quais ele passou, ocorreram dentro do próprio grupo que ele frequentava, o grupo de amigos espíritas dele. Foram as maiores dores que Kardec passou. Então, nem as obras dele serem queimadas lá, só que Kardec era generoso, era uma pessoa fantástica. A gente faz esses desabafos aqui para registro histórico, porque Kardec fez esse desabafo também, né? E fez muita caridade. O Divaldo Pereira Franco conta que às vésperas dele inaugurar um lar para idosos espíritas, porque na época as famílias que eram tradicionais, né, na Igreja Católica, no catolicismo, na Igreja Evangélica e tal, expulsavam os pais de casa porque se tornaram espíritas. Então, imagina a dificuldade da época de Kardec, né? E nas vésperas dele inaugurar, tinha até o tapete vermelho enrolado lá no escritório dele, Kardec desencarna vítima de um aneurisma. E aí vai uma outra reclamação que a gente faz em relação aos espíritas, né? Existe na codificação espírita informação de que Kardec tinha um médico que cuidava dele. E esse médico falou assim, olha, você está com a saúde comprometida, e por estar com a saúde comprometida, você tem que diminuir o ritmo e tal. Então, e a espiritualidade alertou ele, inclusive, que o tempo dele estava chegando, né? Sabe o que Kardec fez? Ele se dedicou mais ainda ao trabalho. Kardec, em momento algum, desanimava.
Para vocês terem uma ideia, para quem quiser conhecer a literatura, a biografia do Rivail, que Kardec chama-se Hippolyte Léon Delisard de Rivail, ele perdeu o patrimônio praticamente, assim, que ele veio, o Rivail era de uma família muito rica, era filha de um juiz. E a esposa dele, a Amélie Gabrielle Boudet, né, ela era filha de uma pessoa que tinha uma área muito extensa, as águas minerais que saíam ali para a região, tudo vinha do pai dela. Então, eram duas famílias ricas. E o Rivail e a esposa dele tiveram 2 contratempos financeiros antes dele conhecer essa parte que a gente fala que ele é o Allan Kardec, que antes ele se chamava Rivail, né? Num primeiro momento, como ele foi educado por Pestalozzi, né, em Yverdun, ele achou muito bonito o trabalho de Pestalozzi e quis fazer lá na França um instituto, né, chamava de instituto, um colégio, uma faculdade, pegava a criança lá do comecinho Bom, e daí? Daí que o tio dele era viciado em jogos. Então, existia 2 cassinos, Aix-la-Chapelle e um outro. 2 cassinos. Ele perdeu uma fortuna nesses dois cassinos. E o tio dele, que também era rico, comprometeu então o patrimônio dele. Então ele precisava de dinheiro para pagar as despesas no cassino. Bom, então o que aconteceu? Kardec teve que vender o instituto para dividir com o tio, esbanjador, né? Bom, eu estou falando sobre as dificuldades dele. Então, passado por toda essa fase de crescimento dele como ser humano, como homem de bem, como uma pessoa que sabia lidar com a vida, ele é convidado por um amigo, quando ele tinha 50 anos, o Kardec. Oh, você sabia que as mesas movimentam e tal? O magnetismo, que ele estudava o magnetismo dos eletroímãs, o magnetismo animal, que é semelhante ao magnetismo dos eletroímãs. E com esse estudo era possível, então, entender por que a mesa poderia movimentar. Aí o amigo fala para ele assim, não, as mesas respondem também o que a gente pergunta. Eu falei, não, aí é diferente, o movimento é mecânico, responder não. Aí, mas vamos lá, vamos assistir, chega lá. E ele pergunta, fala, mas como que a mesa movimenta, como que a mesa responde, que é uma ação inteligente, não é uma ação... Aí a mesa, através de um código, né, que eles haviam estabelecido ali, fala, não é a mesa, somos nós. Mas nós quem? Aqueles que... vai lá então. Helena, tem gente. Aqueles que deixaram o corpo físico, pergunta quem que é, senão... Acende a luz e pergunta. Aqueles que deixaram o corpo físico, né, e estamos aqui para mostrar que a vida continua. Tal. Então, desse estudo, desse trabalho que o Rivail faz, surge, então, isso tudo que a gente chama de espiritismo. Todos que vão fazer um trabalho têm dificuldade. Isso. Então, normal. Então, a gente está comentando isso, que os maiores desafios dele, apesar de tudo isso, perda financeira, uma série de coisas, foi dentro... Ele veio só entregar alguma coisa? Pode entrar. Já entrou, né? Terminou, já. Entrou, Eu sei se a porta está aberta. Não. Mas é isso, então é só para a gente falar o seguinte, que esses desafios tudo fazem parte. Porque só para lembrar, Soedes já foi soldado romano, quer dizer, já judiou de muita gente, já deitou e rolou. Então fazia parte. Agora, né? Vamos pegar uma outra pessoa que tem muita gente que pode até achar meio paranoico ou estranho, isso que a gente vai dizer, mas uma pessoa que se chama João de Deus. João de Deus foi um cara que ajudou milhares de pessoas no Brasil e no exterior, curou muita gente. E que no final da vida dele teve que arcar com as consequências dos próprios deslizes. Então as pessoas olham só o deslize dele, não olham o trabalho fantástico que ele realizou, né?
Então, é isso. Vamos tá ótimo. Já está rezado? Como é que fala? Batizado? Então tá.